O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, sempre acompanhamos nosso Senhor, envolto em meio às multidões, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo, pregando o Santo Evangelho. Sempre vemos Jesus trabalhando juntamente com os seus discípulos, e sempre jornadas extenuantes, cansativas, isso sem contar as longas distâncias percorridas a pé nas terras empoeiradas da Palestina de seu tempo. Ou seja, nós compreendemos perfeitamente a cena do Evangelho de hoje. Os discípulos cansados, com fome, desejavam mais estar em casa para um descanso, uma boa refeição. Por isso, eles começam a apanhar as espigas para se alimentarem. E de modo algum, o proprietário deste campo reclama tal coisa. Mas são esses fariseus, esse grupo que está sempre criticando o Senhor, pois no Santo Evangelho é um grupo que sempre nós percebemos que são contrários à ação de Jesus. E começa a criticar. Mas Jesus dá aos discípulos e também a cada um de nós algo tão necessário: a liberdade dos filhos de Deus, de saber que estamos agindo conforme a vontade do Senhor. Portanto, Jesus não os repreende, mas os faz recordar que o homem é mais importante do que o sábado. Por isso, os fariseus, mais uma vez, ficam furiosos com Jesus, porque o Senhor está dando, não somente aos discípulos, mas a cada um de nós, a liberdade de ação, de agir conforme a vontade de Deus. Não somente segundo pequenas regras, com mesquinhez, mas colocando em primeiro lugar a vida humana. Que nós possamos também agir como os discípulos, com liberdade. Isso nos ajuda tanto na vida espiritual. Não ficarmos preocupados com isso ou aquilo, pode ou não pode. Mas a preocupação primeira é fazer a vontade de Deus. Se estamos plenamente em comunhão com Deus, em sintonia com o coração de Deus, nós sabemos que aquilo nos é permitido, porque aquilo está conforme a vontade de Deus. Que nós possamos querer, de fato, essa liberdade na vida espiritual, essa liberdade de dizer: eu ajo conforme a vontade do Senhor. Isso me dá paz, eu não preciso ficar preocupado com esse ou aquele pequeno detalhe. Importante também nós refletirmos como Jesus diz a esses homens a necessidade de sermos magnânimos, ou seja, aquela virtude da alma grande, que sempre se esforça, se empenha por algo, que não deixa se abater pelas pequenices da vida, não se deixa abater por toda e qualquer pequenez. É importante que nós tenhamos esse coração magnânimo, essa alma grande de querer fazer a vontade de Deus. Uma pessoa magnânima é aquela pessoa que sempre dilata o coração para amar e para servir a Deus. E não somente se contenta em dar alguma coisa, dar o tempo, não se contenta somente em dar uma ajuda material, mas o magnânimo é aquela pessoa que se doa, que dá a si mesmo. É isso que nós somos chamados, a nos doarmos inteiramente ao Senhor, a fazer a sua santa vontade. Isso significa que nós não queremos reservar nada para nós. Ou seja, eu não quero somente dar o meu tempo, eu não quero somente servir por um instante, ficar preocupado, já está bom? Chega. Quão difícil é
quando alguém fica como que medindo o seu doar-se, medindo se já está bom. O magnânimo não se interessa por isso. Ele quer até o fim concluir aquela ação. Ele se empenha verdadeiramente para que Deus seja o centro de sua vida. Nos perguntemos, será que o meu coração é um coração grande, magnânimo, ou um coração mesquinho, que está preocupado com pequenas coisas? Eu posso servir somente 1 hora. Se passou 1 hora e 2 minutos, não posso mais. Preciso ir para casa, tenho as minhas coisas. Quantas vezes nós encontramos pessoas dentro da igreja, não tem esse coração magnânimo, que está sempre reduzido, sempre minguado no seu servir. Mas encontramos também aqueles que não medem esforços para servir, que se empenham verdadeiramente em doar o sangue, mesmo cansados com tantos afazeres, encontram um tempo para se doar ao Senhor. Encontram um tempo para dizer, ainda que eu não tenha a possibilidade, ainda que eu não tenha o tempo devido, mas eu me organizo para servir. Eu me organizo para estar ali, para fazer a vontade de Deus. Portanto, sejamos nós magnânimos, grandiosos no serviço a Deus. Pois o que nos torna grandes neste mundo é servir. E servir com alegria, com prontidão, servir dando a nós mesmos, não aquilo que nos sobra. Pois o grande risco é doarmos aquilo que nos sobra. Ah, se sobrar tempo eu vou. Se sobrar tempo eu vou ajudar na cozinha, na festa. Se sobrar tempo eu vou ajudar numa catequese. Quando aposentar eu vou ajudar mais. Ou seja, nós não podemos contar com isso. Precisamos colocar como prioridade. O magnânimo, ele estende o tempo. Recordemos sempre, o tempo é como uma borracha. Se eu o faço tornar rentoso, é quando eu consigo fazer tantas coisas, mas se eu não quero também, eu mingo e não consigo ter tempo, não consigo ajudar em nada. Sejamos nós capazes de estender ao máximo o nosso tempo para servir a Deus, servir nossa família, trabalhar com responsabilidade, com empenho. Aí sim, nós estaremos cumprindo bem cada uma das atividades da nossa vida. E por fim, nós acompanhamos, primeira leitura, a história de Davi, a unção de Davi. Primeiramente, Deus exorta, não somente a Samuel, mas a cada um de nós. Deus não olha a aparência, pois muitas vezes nós julgamos com critérios humanos. Este sim é capaz, aquele não, esse tem boa estatura, e por aí vai. Mas Deus olha profundamente o nosso coração, e Ele conhece do que somos capazes, nossos dons, nossos talentos, e ainda recordemos aquilo que diz São Paulo, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Ou seja, é na pequenez, é na fraqueza que se revela a fortaleza de Deus. É importante termos consciência disso a cada instante. Nós somos pequenos, somos frágeis, somos limitados, mas o Senhor quis chamar-nos para o seu serviço, para que nós nos tornássemos seus instrumentos, para que o mérito nunca fosse nosso, mas sempre dele. Tenhamos sempre em nosso coração a humildade de reconhecer, se conseguimos fazer algo de bom, é porque Deus atua em nós, a sua graça age em nós, e quanto mais abrimos o nosso coração a Deus, mais Ele tem condições de trabalhar em nós, de nos fortalecer, de nos edificar, de nos ensinar. E aquilo que nós conseguimos fazer, nunca será mérito nosso, mas foi somente a correspondência nossa, a graça que Deus foi nos confiando, foi depositando em nossas mãos. Por isso essa história de Davi possa nos ensinar que Deus jamais olha a aparência, mas Ele olha profundamente o nosso coração e sabe do que somos capazes. Ele sabe de que barro nós somos feitos, sabe das nossas fragilidades, nossas potencialidades, nossas capacidades. Mas em tudo isso, o Senhor confia a nós uma missão, que nós possamos corresponder de coração aberto a essa missão que o Senhor nos confia, sempre reconhecendo, eu sou limitado, eu sou fraco, mas é o Senhor que me torna forte pela sua graça. Aí sim eu consigo caminhar na sua presença. Se nós estamos aqui, conseguimos ser fiéis à Santa Missa Dominical, conseguimos confessar semanalmente, se nós conseguimos cuidar bem da nossa casa, da nossa família, dos nossos trabalhos profissionais, se conseguimos executar tudo perfeitamente, é por graça de Deus. Que Ele nunca retire a sua mão de nossa cabeça, para que nós não perecermos, para que o Senhor continue sempre firmando-nos em sua graça. Não basta pedir ao Senhor a fidelidade por um tempo, mas peçamos ao Senhor a perseverança final, sermos fiéis até o fim.
Não somente por 5, 10, 20 anos, mas a perseverança que leva à vida eterna. Aí sim, seremos instrumentos eficazes da graça de Deus para também nós reconhecermos em nossa presença tantas pessoas com diversas possibilidades também para confiar-lhes trabalhos e missões dentro da igreja, para que possam assumir com humildade o trabalho que Deus lhes confiar. Quantas pessoas, ao serem chamadas para trabalhar na igreja, se sentem indignas, se sentem pequenas, se sentem de fato inadequadas para aquele serviço, mas à medida que vão correspondendo à graça de Deus, aperfeiçoando no serviço, aperfeiçoando na capacidade de autoconfiança. Ou seja, eu tenho capacidade, porque Deus me capacita, não porque eu sozinho realizo, mas porque a graça de Deus vai trabalhando. E recordemos sempre, nunca somente a graça e nunca somente o esforço humano. Essas duas coisas devem trabalhar juntas, esforço humano e graça divina. São como que duas asas que nos levam até a vida eterna. Portanto, nos esforcemos para conhecer mais a nossa fé, para servir mais, para dedicar o nosso tempo, para organizar a nossa agenda, para servir. E possamos pedir ao Senhor a graça necessária para cumprir bem cada uma dessas atividades. Que nós, esforço nosso, graça de Deus, sejamos conduzidos à vida eterna. Que a imagem de São Sebastião que hoje celebramos possa nos recordar o exemplo de fortaleza e de magnanimidade, esse coração grande que não teve medo de enfrentar o Império Romano e dizer: eu sou cristão, eu amo a Deus, eu o sirvo. Que nós possamos também pedir ao Senhor essa fortaleza de sermos fiéis e, sobretudo, de servi-lo sempre com o coração aberto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.